Por centenas de milhares de anos, o ser humano acordou todo dia sabendo que precisava se mover. Mover para encontrar comida, mover para fugir do perigo, mover para sobreviver. A mobilidade não era um estilo de vida, era a única lógica que o mundo havia ensinado. E então, por volta de 12.000 anos atrás, algo mudou. Não foi uma decisão, não foi um líder que anunciou numa fogueira que daquele dia em diante a tribo pararia de caminhar. Foi uma transição lenta, quase imperceptível. Grupos que ficaram um pouco mais, depois um pouco mais ainda, até que a ideia de partir deixou de fazer sentido. E quando o ser humano parou de andar, o mundo inteiro mudou de forma. As cidades, os impostos, os exércitos, a escrita, a propriedade privada, as guerras de fronteira, tudo o que define a civilização como conhecemos nasceu desse momento, de grupos que escolheram ficar. Hoje você vai entender como e por que isso aconteceu, e o que realmente se perdeu quando a humanidade trocou a liberdade do movimento pela segurança do lugar fixo. Para entender o que mudou, é preciso entender o que existia antes. Por centenas de milhares de anos, os seres humanos viveram em bandos pequenos, geralmente entre 20 e 50 pessoas. Grupos grandes demais não conseguiam se deslocar com eficiência. Grupos pequenos demais eram vulneráveis demais. Tudo o que se possuía cabia no que se carregava. Não havia espaço para acumular. Não havia sentido em acumular. O que você não conseguia carregar, você tinha que deixar para trás. Isso criava uma lógica de vida radicalmente diferente da nossa. Conflito com outro grupo levantava o acampamento e se afastava. Doença se espalhando, mudava de região, seca destruindo a caça, seguia o animal para outra área. A mobilidade era proteção. E a dieta, embora dependente do que o ambiente oferecia, era surpreendentemente variada. Frutas, raízes, sementes, proteína animal de múltiplas fontes. Os ossos que os arqueólogos encontram desses grupos mostram pessoas relativamente altas e saudáveis para os padrões da época. Esse mundo não era um paraíso, era duro, imprevisível e brutalmente dependente da sorte climática. Mas tinha uma coerência que havia funcionado por tempo suficiente para que a espécie sobrevivesse e se espalhasse por todos os continentes. E então, o clima mudou. O fim da última era glacial, por volta de 12.000 anos atrás, transformou o mapa da vegetação do planeta. Em algumas regiões do crescente fértil, a área que hoje abrange partes do Iraque, Síria, Turquia, Líbano e Israel, o clima ficou mais quente e úmido. Rios tornaram-se mais previsíveis. Vales começaram a ser cobertos por gramíneas densas e campos de trigo e cevada silvestres. Pela primeira vez, havia comida concentrada num lugar específico e em quantidade suficiente para alimentar um grupo por semanas, às vezes meses. Grupos que chegavam a essas regiões descobriram que não precisavam seguir em frente. A comida estava ali. A evidência arqueológica é clara. Casas circulares de pedra e barro aparecem. Moinhos de pedra para processar grãos aparecem. Silos para armazenar o excedente aparecem. Cemitérios fixos, sinal definitivo de que um grupo pretendia ficar, aparecem. Um dos exemplos mais extraordinários é Jericó, no atual território palestino. Por volta de 10.000 anos atrás, havia ali uma comunidade permanente com estruturas de pedra, silos e, crucialmente, uma muralha. Uma muralha significa muitas coisas, mas principalmente significa isso. Havia algo ali que valia proteger. A sedentarização não foi uma melhora simples. Os ossos contam outra história. Estudos de esqueletos de populações que fizeram a transição para a agricultura mostram tendências preocupantes. Redução média da estatura, aumento expressivo de cáries dentárias, sinais de desgaste por movimentos repetitivos, marcas de anemia e deficiências nutricionais. Por quê? Porque a dieta ficou mais monótona.
O nômade que caçava e coletava consumia dezenas de espécies diferentes ao longo do ano. O agricultor primitivo dependia de um punhado de cereais. Se a colheita era boa, havia comida. Se era ruim, havia fome. A diversidade que o movimento garantia foi substituída pela dependência de poucos cultivos, e o trabalho ficou mais pesado. Preparar a terra, plantar, regar, controlar ervas daninhas, colher, processar, armazenar. A agricultura era trabalho contínuo e extenuante. Os ossos de agricultores primitivos mostram desgaste nas articulações típico de pessoas que realizaram movimentos repetitivos por anos, curvar, carregar, moer grãos. Havia também um problema novo: doenças. Grupos nômades pequenos e dispersos não eram ambiente ideal para epidemias. Quando um bando de 30 pessoas se contaminava com algo, o alcance era limitado. Mas aldeias com centenas de pessoas vivendo próximas, dividindo água, descartando resíduos no mesmo ambiente, eram o cenário perfeito para doenças se espalharem. E a convivência próxima com animais domesticados criou novos vetores de transmissão que os humanos nunca haviam enfrentado antes. Em resumo, nos primeiros milênios da agricultura, a maioria das pessoas provavelmente trabalhou mais, comeu pior e ficou mais doente do que seus ancestrais nômades. Então, por que continuaram? Porque a agricultura permite uma coisa que o nomadismo não permite: ter mais filhos. Grupos nômades precisavam limitar o número de crianças pequenas. Carregar muitas crianças incapazes de caminhar longas distâncias era inviável. Há evidências de que o intervalo entre nascimentos em grupos nômades era de 4 a 5 anos. Grupos sedentários podiam ter filhos com intervalos de 2 anos, podiam acumular alimento para alimentar mais bocas. As crianças podiam ajudar no trabalho agrícola desde cedo. O resultado foi crescimento populacional. E crescimento populacional criou uma armadilha sem saída. Uma vez que a população de uma região crescia além do que a caça e coleta podiam sustentar, não havia volta ao nomadismo. Não havia caça suficiente para todos. A agricultura, com todos os seus custos, era a única forma de alimentar a quantidade de pessoas que agora existia. A sedentarização não foi uma escolha livre. Foi uma transição que se tornou irreversível antes que alguém percebesse o que estava acontecendo. Quando você consegue produzir mais comida do que precisa para sobreviver, algo novo se torna possível: acumulação. E acumulação muda tudo. Grãos armazenados são poder. São a diferença entre sobreviver ao inverno ou não. São o que permite que alguns membros da comunidade não precisem trabalhar na agricultura, que possam se especializar em outras coisas. Fazer cerâmica, trabalhar metal, guardar o estoque, administrar a distribuição. Mas grãos armazenados também são alvo. As primeiras muralhas da história não foram construídas por razões cerimoniais, foram construídas para proteger comida. E para proteger comida, você precisa de guerreiros. E para ter guerreiros, você precisa de alguém que organize e comande. E de alguém que decida quem recebe o quê. Assim, nasceu a hierarquia. Não de uma só vez, não por uma decisão consciente, mas gradualmente à medida que comunidades maiores precisavam de coordenação, e coordenação precisava de autoridade, e autoridade precisava ser mantida por força quando necessário. Os primeiros líderes, provavelmente, eram administradores, pessoas que controlavam os silos, que decidiam quando plantar e quando colher, que organizavam a distribuição nos anos de escassez. Mas controle sobre a comida é controle sobre as pessoas. E esse controle foi sendo institucionalizado, passado de pai para filho, protegido por ritual e por força. A escrita não foi inventada para contar histórias. Foi inventada para controlar estoques. Os registros mais antigos que conhecemos, as tabuletas de argila da Mesopotâmia, por volta de 3.400 anos antes de Cristo,
Não são poemas ou leis, são listas. Quantos sacos de cevada entraram no depósito? Quantas cabeças de gado foram entregues? Quem deve quanto a quem? A escrita foi uma tecnologia de administração, uma forma de registrar obrigações e recursos numa escala que a memória humana não conseguia mais acompanhar. E com a escrita veio a burocracia. Com a burocracia veio o Estado. Com o Estado vieram os impostos, que nada mais são do que a formalização do que já acontecia informalmente. Uma parte do que você produz vai para quem administra o sistema. Tudo isso nasceu do grão armazenado num silo de 10.000 anos atrás. Canais de irrigação nos vales do Tigre e do Eufrates não surgem por acaso. São obras que exigem planejamento de anos, mão de obra de centenas ou milhares de pessoas, manutenção constante e autoridade para organizar tudo isso. Nenhum grupo de pessoas vai voluntariamente cavar canais por meses se não houver alguém com poder para exigir esse trabalho. As grandes obras da antiguidade, os canais, os templos, as pirâmides, são evidências de duas coisas simultaneamente: da capacidade extraordinária de coordenação coletiva, que a sedentarização tornou possível, e do poder coercitivo que essa coordenação exigia. Escravidão como instituição formal aparece junto com as primeiras civilizações sedentárias. Não é coincidência. Quando você precisa de mão de obra em grande escala para obras que não param, e quando você tem a capacidade de prender e controlar pessoas porque tem muros e exércitos, a escravidão se torna uma solução econômica. O mesmo momento histórico que criou a escrita, a lei, a arquitetura monumental e a especialização profissional também criou a escravidão em escala sistêmica. Não é possível separar um do outro. Para um nômade, a ideia de possuir terra não faz sentido. Você pode possuir o que carrega, mas a terra é o ambiente pelo qual você se move. Não é possível carregá-la. Não é possível possuí-la da mesma forma que se possui uma faca ou uma bolsa. A sedentarização criou a propriedade privada de terra porque criou a necessidade dela. Quando você investiu meses preparando um campo, plantando, regando, você precisa que aquele campo seja seu quando chegar o momento da colheita. Precisa de uma garantia de que ninguém vai colher o que você plantou. Precisa de um sistema que reconheça sua relação com aquela terra e a proteja. Desse investimento de longo prazo nasceu a propriedade, e da propriedade nasceu a herança. A ideia de que aquilo que você acumulou pode ser passado para seus filhos. E da herança nasceu a desigualdade persistente, porque famílias que acumularam terras ao longo de gerações tinham vantagens que nenhum talento individual poderia compensar. A desigualdade não foi inventada pela sedentarização. Havia hierarquias nos grupos nômades, mas a sedentarização tornou a desigualdade permanente e hereditária de uma forma que o nomadismo nunca havia permitido. A transição para a sedentarização não foi um avanço linear em direção ao progresso. Foi uma troca: mobilidade por acumulação, autonomia por organização, flexibilidade por densidade, diversidade alimentar por segurança de estoque, liberdade de movimento por proteção de muros. Cada ganho trouxe um custo correspondente. E a maioria das pessoas que viveu essa transição provavelmente não a escolheu conscientemente. Foi sendo empurrada para ela pela pressão populacional, pela mudança climática, pela competição por recursos. O que se perdeu foi algo difícil de nomear com precisão. Era uma forma de estar no mundo que não separava a vida do movimento. Uma relação com um ambiente em que você não transformava a paisagem. Você se movia dentro dela. Uma igualdade relativa entre os membros do grupo que a acumulação tornaria impossível. E talvez o mais profundo: a liberdade de ir embora quando as coisas ficavam ruins. O sedentário fica. Tem casa, tem campo, tem animais, tem estoque, tem tudo o que o prende ao lugar.
Quando o governante é cruel, quando a colheita falha, quando os vizinhos atacam, o nômade podia simplesmente partir. O agricultor não pode. Essa ancoragem ao lugar é a condição fundamental da civilização e também a condição fundamental da subjugação. Nossas cidades, nossas fronteiras, nossos impostos, nossas leis de propriedade, nossos exércitos, nossa escrita, tudo tem raiz naquele momento em que grupos humanos começaram a ficar. Não foi um momento de triunfo. Foi uma armadilha que se fechou tão devagar que ninguém percebeu até ser tarde demais para voltar. A civilização que construímos sobre essa fundação é extraordinária em muitos sentidos. Produziu arte, ciência, medicina, filosofia, conexão entre pessoas de culturas opostas. Mas carrega também, desde o início, as marcas daquela troca original. Hierarquia, coerção, desigualdade persistente e a ideia de que o lugar define quem você é e o que você pode fazer. Pense nas âncoras que você carrega hoje. A hipoteca, o emprego, a cidade onde mora, as obrigações que limitam seu movimento. Elas têm 12.000 anos de história. Não são naturais. São a herança de uma decisão que nenhuma geração tomou conscientemente, mas que todas as gerações seguintes tiveram que viver. O ser humano parou de ser nômade e o mundo nunca mais foi o mesmo.